A gente começou a trabalhar no Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais e com pessoas muito especiais e tantas figuras bacanas que nós tivemos aí no mercado. E até o ano de 64, nós permanecemos aqui no Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais, em Sete Lagoas. Esse foi um período altamente expressivo e decisivo na formação da minha vida, do meu caráter, da minha compostura e aprender a respeitar os bens dos outros. Então, logo eu terminei o curso da Faculdade de Ciências Econômicas, eu fui convidado para ingressar na Fundação CESP, que era uma Fundação Civis Especiais de Saúde Pública, voltado para a área de saneamento. Lá nós tínhamos a área de endemias, a área de controle de endemias e tínhamos a área de saneamento básico. O saneamento básico era considerado algo expressivo e decisivo na saúde pública. Então nós tínhamos a missão de trabalhar nesse particular. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar muito em termos de projetos, desenvolvimento de modelos para cidades abaixo de 50 mil habitantes em todo o Brasil e fazer um acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento lá em Washington. Esse projeto foi um dos mais importantes que eu tenho notícia nesse país. À medida que a gente passava pelas cidades implantando serviço de água, serviço de esgoto, à medida que a gente marcava presenças, a gente naturalmente ia conquistando simpatias, agradecimentos, e isso resultava em homenagem da Câmara de Vereador, da Prefeitura, de autoridades da igreja. Então isso foi nos levando a muitas honrarias e muitas distinções que fazem parte do nosso currículo. Então logo a gente passou a trabalhar dentro do Ministério da Saúde, nós tivemos vários intercâmbios com empresas e países onde o Brasil era signatário de acordos. Então era acordo de troca de café por equipamentos médicos hospitalários, era acordo disso, era acordo daquilo, eram linhas de financiamento que se abriam para o Ministério da Saúde. Então nós tínhamos um grupo de trabalho no Ministério da Saúde que cuidava de tudo isso. À medida que os problemas foram ficando mais complexos e mais pesados, a equipe que era só de médicos teve que diversificar. Teve que ter administrador hospitalar, teve que ter economista, teve que ter pessoas da área orçamentária, e eu passei a fazer parte desse grupo. E disso nasceu que eu virei presidente dessa comissão. E ao me transformar em presidente dessa comissão, eu passei a ser alvo de convites para conhecer as indústrias lá na França, lá na Alemanha, lá na Holanda, lá no leste europeu, lá no Japão, lá nos Estados Unidos. Então isso foi me abrindo um espaço natural e especial. E foi muito bacana, porque a gente passou a ter muita convivências específicas sobre isso. E realmente eu acho que foi uma das boas coisas que eu pude ver na vida. Então eu já cheguei no planejamento conhecendo quase todo mundo, já que eu fora destacado para ser uma das pessoas que coordenaria um grande setor dentro da área de orçamento. Então, efetivamente, foi uma transição muito bacana, porque a gente chegava com muito crédito de um grande líder, que era o Delfim Neto,
Então a gente passou a ter uma responsabilidade, um poder de ação muito expressivo. E felizmente nós tivemos aí uma passagem muito bacana e realmente foi um dos pontos altos da nossa vida. Olha, eu tão logo terminou a minha missão com Delfim Neto, quem virou ministro do planejamento foi João Sayat, que era aquele que foi meu colega lá na USP. Então, quando a turma do Delfim Neto toda foi varrida, 5 anos depois do início, eu fui uma das pessoas preservadas pela relação que eu tinha com João Sayat e Calab. Porque um chegava com o ministro, o outro com o secretário executivo. E eles diziam que precisavam de mim. Então eu fui para a Secretaria de Orçamento da União. Eu, de diretor de orçamento da União, eu passei a secretário de Orçamento da União. Quando a gente estava no Ministério do Planejamento e numa situação não tão favorável, a presença do Collor já era quase certa no governo, a campanha estava acirrando, a Constituinte já estava nascendo e o Almir Gabriel era relator da Seguridade Social. E ele achou por bem, num almoço, me convidar para ser colocado à disposição do Senado Federal e virar a partir dali um assessor dele. A gente teve uma passagem espetacular, porque passamos a conviver com todos os políticos do Brasil daquela ocasião. Mas foi muito bacana e foi uma passagem que nos levou naturalmente até a sermos candidatos futuros na área política, já que o Almir Gabriel via, nos trabalhos que eu desenvolvia ao lado dele, chegar um prefeito, chegar outro prefeito, chegar outro prefeito, chegar outro prefeito do norte de Minas, do sul de Minas, de Sete Lagoas, de outros locais, vereadores. Falei assim, moço, acabou, você tem vocação para política, não pode deixar de entrar nisso. E foi me fomentando de tal modo que quando eu pensei que não, eu já estava dentro da piscina.